Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho da notificação. Vamos agora, galera, acompanhar o react do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, onde o Mauro César revela bastidores do Flamengo, revela que o Arrascaeta ficou contrariado com a substituição ontem no intervalo no jogo contra o São Paulo. E vamos acompanhar também a entrevista do Marcos Braz, falando que não existe nenhum tipo de briga ou treta entre os jogadores e o Sampaoli. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esportes no YouTube como créditos e link na descrição para o canal Redação Ninho como créditos. Pessoal, acompanhe o vídeo até o final, que eu vou estar comentando sobre esse problema do Arrascaeta, essa informação do Mauro César Pereira. Vamos acompanhar o vídeo. Como instituição, vida que segue, e a gente está em pé numa competição importantíssima que é a Copa do Brasil. Pessoas ainda aqui dentro do departamento ainda acreditam no Campeonato Brasileiro, e é isso, é você ter tranquilidade para poder seguir. O Sampaoli foi questionado agora sobre o ambiente, né? Ainda nesse assunto, ele disse que o ambiente é normal. Como você definiria o ambiente nesse momento? Eu vejo isso, eu acho que é um ambiente que está todo mundo triste. Uns mais, outros menos. Quando eu falo uns menos, as pessoas, uns sentem mais, outros sentem menos em relação à desclassificação. Está todo mundo chateado, uma desclassificação que foi recente, foi há 3 dias atrás. Não pode estar ninguém aqui feliz em relação a isso. O que eu posso falar para vocês é que eu não acho justo, correto, ter ser sistêmico para tudo quanto é lado, em que agora se tem divisão. Eu acho que não é justo, porque há uma semana atrás tinha exatamente os mesmos jornalistas que cobrem o Flamengo e não tinha essa situação sistêmica. Então é só isso. A gente agora, quando os resultados não vêm, as coisas são assim, é a grandeza, não que são assim, mas a grandeza do Flamengo faz isso aqui ficar mais complexo ainda. Tem que ter calma e tranquilidade para se reverter o quadro, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sobre o jogo, né, Flamengo e São Paulo, porque ontem eu mesmo falei aqui no Canelada, para mim uma vergonha a atuação do Flamengo. O primeiro tempo, então, o gol do Lucas é um escândalo. O gol do Lucas eu nunca vi uma coisa igual. São 4 pessoas marcando o Lucas e ninguém marcando o Lucas. Ninguém bota o pé na bola, ninguém divide, ninguém chega dando uma trombada. E para completar, o goleirão, o Matheus Cunha, de novo, parece que ele tá fazendo propaganda de televisão slow motion. Do mesmo jeito que ele pula atrasado e lento no segundo gol do Olímpia, ele fez no jogo de ontem ainda com o braço encurtado. Eu te pergunto, Mauro, tá tendo uma má vontade desse time do Flamengo? E outra, é o bracinho curto, é o braço encurtado do Matheus Cunha. Teve outros lá assim também, mano. De novo. E aí, a má vontade do Flamengo, Marcos Braz, pra mim não é a maior cara de pau, falou que não tem crise nenhuma, não tem nada. A imprensa começou a falar isso só quando perdeu pro Olímpia, nada disso. Já se fala isso há um bom tempo, inclusive o Mauro falou que o time escolhe jogo. E aí gerou uma revolta no time todo do Flamengo. Então, cara de pau do Marcos Braz, tem crise sim, tem crise de relacionamento sim. E a minha pergunta, Mauro, tem solução diante de um jogo tão importante do Flamengo contra o Grêmio? Ou não, ou vai nessa crise? E o São Paulo, que com um time misto e ainda com o gol do Lucas Moura, consegue um empate fora de casa, com o Dorival Júnior voltando a enfrentar o Flamengo depois de tanta polêmica da saída dele do clube. Eu acho que o São Paulo até merecia vencer o jogo. Acho que merecia vencer. Não que o São Paulo tenha feito também algo do outro mundo, né? Nem com esse time não poderia fazer. Mas encontrou muita facilidade. O time do Flamengo não compete, ele não joga, ele se arrasta em campo. Primeiro tempo especialmente vergonhoso. O gol, de fato, foi um negócio patético, né? Os jogadores saindo da frente, o Thiago Maia e o Wesley saíram da frente do Lucas. Estranho, né? Comportamento bem estranho. Agora, quem explica isso, né? O jogador... Por que você fez isso? Né? A pergunta a ser feita. Por que você fez isso? Por que você não disputou a bola? Não botou o pé na bola. Você não tentou desarmar o jogador adversário. Né? Pegou a bola, foi. E o goleiro, acho que é uma escolha errada do técnico, né? O Paulo Souza tinha cismado com o Hugo. E o São Paulo cismou com o Matheus Cunha, que fez bons jogos até. Como o Hugo também fez bons jogos. O Matheus mais bons jogos do que o Hugo. Mas, de fato, parece que não é um goleiro pronto, né? E é curioso, porque, assim, ele tem outros goleiros experientes que nem jogam, nem um jogo, nem quando põe time reserva, contra o Cuiabá, para ver o cara em ação. O Rossi não jogou. Então, a gente não sabe nem o que esse argentino pode oferecer nesse momento. Acho que, no final, o pênalti houve, mas, na minha visão, havia impedimento do Luiz Araújo na origem do lance. Aquela linha do VAR toda torta, esquisita, não prova nada, na minha opinião. Acho que a reclamação do São Paulo com relação ao impedimento é pertinente. Se a linha fosse traçada de uma forma mais clara e correta, me pareceu errado aquilo ali.
talvez configurasse o impedimento. Se não configurar, tudo bem, te muda de ideia, não. Botaram agora a linha direitinho. Poderiam refazer, né? Para fazer o tira-teima do VAR. Vou fazer com calma direito agora, a gente vai ter certeza se estava impedido ou não. Me pareceu impedido o Luiz Araújo. E eu acho que o Flamengo não merecia esse gol. Esse gol, acho que é estranho que eu vou falar agora, mas acho que esse gol foi ruim pro Flamengo. Foi ruim pro Flamengo porque mascarou um pouquinho a atuação ridícula, porque juntaram o gol de empate com mais um segundo tempo que eles tentaram alguma coisa, correram um pouco mais. Pra fingir que o time pra parecer que teve vontade. Não teve vontade nenhuma. Aquilo ali não... Assim, tem uma hora que não dá pra ficar também naquele songamonga todo, né? Fica muito suspeito. Aí corre um pouquinho mais, mexeu em 2 ou 3 peças ali e tal, mas, gente, muito aquém, muito aquém. Esse jogo aconteceu ontem, 18 dias antes, o Flamengo jogou contra o Grêmio e fez aquela atuação que foi melhor que o São Paulo. E todo mundo, nossa, o Flamengo voltou, tá demais. Como é que tudo muda em 18 dias? Claro que muda no momento do soco na cara do auxiliar do São Paulo no Pedro. Ali a coisa piora. Não que estivesse tudo em paz hoje se não acontecesse aquele episódio. Eu acho que ainda assim, tenho certeza que os jogadores que não gostam do São Paulo continuariam não gostando. Aquele episódio piora a situação. Torna as coisas mais complicadas. Por quê? O clube fez acho que o que tinha que fazer com relação ao profissional, né? E fez a escolha de tentar manter o técnico. Manteve o técnico. Eu concordo, o técnico não teve culpa. Quem deu o soco foi o cara lá que ele levou. Mas ele levou o sujeito para trabalhar no Flamengo. Então, ele deveria ter tido mais habilidade, ou a diretoria ter amarrado com ele uma conduta pós-reunião em que a permanência do São Paulo foi definida. De que maneira? São Paulo, então é o seguinte, você vai fazer o que agora? Vai dar o treino lá e vamos em frente. Não dá. Você tem que conversar com o Pedro, você tem que conversar com todos os jogadores. O Marcos Braz, eu vou lá contigo, ouvir. Vou lá contigo, você vai lá no centro do gramado, ou lá numa sala de reunião, tranca a sala, todo o elenco lá. E vai falar, olha, aconteceu isso, se desculpar publicamente, porque, o cara é da tua equipe, Não foi você que trouxe o cara. Então o clube tá fazendo o que tem que fazer. O clube mandou o cara embora, desligou o cara. Isso não é problema do São Paulo, é o Flamengo que tem que fazer, o Flamengo fez. Mas tinha que ter amarrado uma maneira de lavar a roupa suja ali. Até para o Pedro poder ouvir o São Paulo, para algum jogador que eventualmente quisesse falar alguma coisa, poder falar na hora, olha, a gente achou isso, achou aquilo. Não, ele não falou nada e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Trocou 2 palavras lá com o grupo e tocou o barco, ficou a ferida aberta. E pelo contrário, né, Mauro? Ele não falou com o Pedro. Os dois não estavam se cumprimentando. Até hoje não falou, ele não conversou. Ele tinha a obrigação de chamar o Pedro para ter uma conversa. Uma coisa foi a disciplina do Pedro. Não quis aquecer, não foi treinar. Isso é uma coisa que o Flamengo tratou e multou o jogador. E ele tem que conversar também, né, Mauro? Agora, isso aí também tinha que conversar. Você errou, você não quis aquecer, nada justifica o que ele fez, é óbvio. E ele tinha um argumento ótimo, que estava pronto. Ele falou, olha, o Pablo trabalhou comigo 20, 25 anos. O Flamengo mandou ele embora. Eu fui junto? Não fui junto. Significa o quê? Que eu não concordo com ele. Se eu tivesse ido junto, eu estaria dando apoio para ele. Ou poderia ir junto, mesmo discordando com ele, dizendo que eu não estaria à vontade para continuar no clube depois do que fez o integrante da minha comissão técnica. Ele falou, olha, eu repudio, não concordo, mas eu não tenho clima para continuar. Ele poderia falar isso e ir embora. Fazer um acordo com o Flamengo, até sem multa. Ninguém paga nada para ninguém, 0-0, segue o caminho, vamos embora. Mas não, ele continuou. Quando ele continua, ele poderia falar para o Pedro, Pedro, se eu concordasse com ele, eu tinha ido embora. Se eu estou aqui, porque eu concordo com você, eu estou do teu lado. Então vamos em frente, vamos acertar isso aqui. Você escreveu lá no Instagram, lá da questão psicológica, o que está acontecendo? Foi alguma coisa que eu falei? Foi ele que falou? Foi o outro integrante da comissão técnica? Vamos resolver isso aqui agora. Vamos colocar coisas claras. O que eu quero é que você jogue bem e faça gols. Marque mais saída de bola, né? Trabalhe mais sem bola, seja um centroavante melhor. Cara, uma conversa profissional e humana também, né? Porque houve uma agressão. E uma agressão que se tornou de conhecimento geral. Quem passa pela exposição é um jogador que é agredido também. Situação muito desagradável. Para lá, desagradável. Então ele teria que ter conversado com o jogador. Ele não conversou, manteve tudo normal. E o Flamengo poderia, na conversa que tiveram, o jogo foi um sábado com o Atlético, domingo à noite, e que definiu-se que o São Paulo continuaria, deveriam ter colocado para ele. Não, a gente tem que ter um plano, gestão de crise, e você tem que participar. Não, mas eu não vou falar com o Pedro, então é melhor você ir embora. Vamos fazer um acordo aqui, 0-0, você segue o seu caminho aí com a sua comissão técnica, a gente vai trocar, porque não tem como condição, cara. Você não vai nem falar com o jogador, porra. Isso tinha que estar acertado na hora. E uma antipatia de parte do elenco porque não gosta do estilo do técnico. Porque comunicação, não conversa e tal. Bem, ele é assim. Aí é erro da diretoria, porque sabe o elenco que tem e o São Paulo todo mundo sabe como ele trabalha. Não é novidade. Trabalhou em 2 clubes no Brasil, então já se sabe como ele é. E tem a questão da Copa do Mundo também, da Argentina, que todo mundo acompanhou, como é que era a difícil relação dele com vários jogadores importantes daquela seleção. E não contrataram a si mesmo. Então não tomaram as medidas necessárias para tentar criar um clima em que pudesse tudo funcionar melhor. Depois dessa crise provocada pela agressão, deixou a coisa muito solta. E ele erra também, que ele não se ajuda, ele não conversa com o cara. Aí ontem ele sacou a Arrascaeta. Eu pensei, deve estar pensando na quarta-feira, né? Só pode ser, né? Tirou. Não que a Arrascaeta estivesse jogando muito bem, mas, cara, tô no Maracanã, o time não tá jogando nada, eu vou tirar o craque do time, o pessoal vai ficar contra mim, né? Então deixa ele jogar. Eu pensei, ele tá pensando na quarta-feira. Eu pensei isso também na hora do jogo. Falei, pô, de repente, eu acho até meio louco isso, tá perdendo o jogo, vai tirar o cara, não adianta quarta-feira, você perdeu hoje. Mas tudo bem, tirou, talvez ele
Aí chega na coletiva e falou que não foi opção tática. Informação, Arrascaeta ficou muito. Inclusive, tomou banho, ficou vendo no vestiário o jogo, nem voltou para o banco, acabou o jogo, meteu o pé e foi embora. A informação que eu tenho é que ele ficou bem contrariado com a substituição. Não estou aqui dizendo o jogador tem direito a não de ficar contrário. Quero dizer o seguinte, você vê que vai piorando a relação. É isso que eu quero dizer. Ele poderia fazer o básico. Vai piorando a situação. Ele poderia agora fazer o básico. Como Ayrton Lucas é o titular, joga no jogo contra o Olímpia. Pedro, o Flamengo tá precisando fazer gol, coloca. Ele coloca a vaidade e o orgulho dele acima do Flamengo. Esses foram os vídeos, pessoal. Acho que o Marcos Braz acha que o torcedor é bobo. Não é possível, porque tá nítido que os jogadores não se dedicam, tá nítido que existe uma má vontade com o Sampaoli. Ontem, informação do Mauro César Pereira, o Arrascaeta saiu muito contrariado no intervalo da partida, ficou assistindo pelo vestiário, depois foi embora do Maracanã. Normalmente, existe uma situação muito grave ali internamente. Eu sei que é bom não colocar lenha na fogueira quando você dá uma entrevista, você tenta apaziguar os ânimos, você tenta passar para o público que está tudo ok, que foi só um deslize ali de questão de resultados, mas o que a gente vê em campo, principalmente, é um Flamengo apático, é um Flamengo sem vontade, é um Flamengo que não mostra empenho nos jogos. O primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. A única coisa que eu discordo do discurso do Mauro César e do Pilhado é em relação ao Matheus Cunha. O chute do Lucas foi no canto, indefensável. Pode botar ali o Neuer que não vai pegar essa bola. Na minha opinião, ali, o erro foi total dos jogadores, o Wesley, Thiago Maia. O Lucas nem veio driblando, ele veio caminhando com a bola e os jogadores foram se afastando. Ele chutou no canto, para mim, sem defesa no goleiro. Pegam muito pesado, porque o goleiro é jovem, eu acho isso um erro. O Matheus Cunha se mostrou um bom goleiro, um jovem valor do Flamengo. Na minha opinião, com muito mérito é titular da equipe. Então, o Santos vem falhando muito mais que isso. Acontece que, às vezes, a falha do Santos não era gol. Vou citar aqui um jogo contra o Atlético Paranaense, que o jogador cabeceou a bola fraquíssima, e o Santos se enrolou todo e conseguiu ali botar para escanteio, mas de uma forma totalmente insegura na meta do Flamengo. Então, eu só discordo em relação ao Matheus Cunha. Para mim, não teve culpa no gol. O Lucas acertou um chute ali no cantinho, pode botar dor ao goleiro que não ia pegar aquela bola. Ainda estava encoberto pela zaga do Flamengo, inútil, que não se aproximou do jogador para pelo menos fazer uma falta, pelo menos atrapalhar o Lucas. Ele veio caminhando livremente. O Thiago Maia, que está muito mal, falei ontem que o Thiago Maia deveria ser negociado. Ele é até bom para o jogador, essa negociação. Ele é bom de bola, mas no Flamengo parece que já deu, fim de ciclo. Buscar um novo clube, um novo desafio, para ele dar uma revigorada na carreira. Eu acho isso importante. No Flamengo já deu, jogando muito mal esse ano todo, assim, lamentável. E o Flamengo não tinha volante, então o Thiago Maia está jogando como titular. Lembrando que só tem o Igor Jesus, que é um garoto, o Pulgar se lesionou, o Alan chegou agora, ainda está no período de adaptação, não dá para cobrar que ele chegue e já jogue como o Toni Kroos, Modric. Tem que esperar um pouco, tem que trabalhar o jogador chegou com indicação do Sampaoli, então o Sampaoli ali vivendo um clima tenso com os outros jogadores, um clima desagradável ali, não tem diálogo com os atletas, então o Alan tem que esperar um pouco para ele se adaptar. Fora em relação ao Thiago Maia, voltando, seria legal ele buscar um novo clube, novos ares, vai fazer bem para o atleta. O Flamengo vai buscar outro jogador, porque me parece ser um fim de ciclo. Assim como o Everton Ribeiro também me parece ser um fim de ciclo, para ele buscar um novo clube, respirar novos ares, novos desafios. É importante também isso na carreira do atleta. Davi Luiz não tem condições mais de vestir a camisa do Flamengo. Rodrigo Caio, inúmeras vezes lesionado, também sem condições de vestir a camisa do rubro-negro. Então, é o Flamengo tendo que fazer uma limpa nesse elenco para poder fazer um ano de 2024 melhor. A gente sabe que tem eleições no Flamengo, então é importante para o grupo do Rodolfo Landim, ali do BAP, ser campeão de algum torneio em 2024 para tentar garantir a reeleição de algum candidato que eles forem apoiar no final do ano que vem. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.